Vou casar. E agora? Olá, se você não me conhece, o primeiro vídeo que você assiste neste canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caterine Costas, sou nutricionista, porque a gente fala sobre minimalismo, vida mais leve, vida mais saudável. E agora estou inaugurando um novo quadro neste canal, que é o Diário da Noiva. Pra quem não sabe, eu vou casar agora em novembro de 2024, então já estou assim bem adiantada nos preparativos do meu casamento e eu quero ajudar você, noivinha, ou você futura noiva deste canal, pra você já ir se organizando. Eu senti muita falta de vídeos assim, do jeito que eu vou trazer aqui, conteúdos que vão me ajudar, que me ajudaram lá no comecinho, quando eu comecei a organizar meu casamento, e que podem te ajudar, te dar uma luz, te dar um direcionamento, porque a gente começa, a gente decide casar, a gente fica noiva e começa os preparativos, a gente começa a pesquisar, e eu pesquisei muito no YouTube, comecei a assistir vídeos, né, pra me ajudar nesse direcionamento, dos primeiros passos, de como que eu faria. Então eu quero ser esse canal aqui que vai te ajudar também nesse sentido. Então já fica até o final, que esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai falar sobre casamento, e seja muito bem-vinda. Então eu vou te contar um pouco de como foi a minha experiência assim que eu decidi que iria me casar. A minha história não tem muito a ver com a data que eu noivei, porque eu comecei a organizar meu casamento antes do noivado, tá? Muita gente tem dúvida quanto a isso. Isso é uma coisa que vai do casal, de como que vocês querem se organizar, se vocês querem esperar o pedido primeiro para depois começar a organizar o casamento. Eu e meu noivo, nós sempre, desde que a gente começou a namorar, nós sabíamos que o objetivo era acabar com o namoro, né? Porque pra gente, o namoro foi feito para acabar, seja para terminar definitivamente, para encerrar esse relacionamento, ou para terminar em casamento. E esse era o nosso objetivo desde o começo. Nós sempre pensávamos em casamento. Então, é óbvio que no comecinho a gente não conversava tanto sobre isso, mas era já o nosso alvo, o nosso objetivo. Então, quando faltavam em torno de 3 anos e meio antes do casamento, a gente começou a falar de uma forma já mais definitiva, começar a pesquisar fornecedores, começar a entender como que a gente ia se organizar, começar a juntar dinheiro, enfim. Então, se você é essa pessoa, essa mulher agora que decidiu que vai casar, decidiu, junto com o seu noivo, já começar a organizar os preparativos, qual que é o meu direcionamento agora? A primeira coisa que você tem que pensar é na data. Por que que a data é uma coisa importante? Porque todos os fornecedores que você for pedir orçamento, querer ver como que funciona, a primeira coisa que eles vão te perguntar é qual a data do seu casamento. Então você precisa ter uma data para começar a organizar o seu casamento. E como que eu vou definir uma data, Kati? Como que a gente fez, tá? Pra eu te dar um direcionamento. Nós primeiro escolhemos o ano que a gente iria se casar, porque aí você já restringe pelo menos um pouco o tempo, né? Que você quer realizar esse casamento. Então nós tínhamos definido que seria em 2023. Gente, definimos 2023 e aí a próxima etapa que nós fomos foi contratar uma assessoria. Que, gente, é essencial você ter uma assessoria com você. Alguém que você confie, que você sabe que vai tomar conta do seu casamento da melhor forma, como se fosse você e mais do que você, né? Então, que seja ali uma parceria. Gente, desde que a gente contratou a assessoria, toda semana eles enviam uma mensagem pra gente, eles vão organizando, elas sempre estão de olho, perguntando o que falta, te direcionando, fazendo a lista do que você precisa, enfim, vocês precisam ter uma assessoria. E eu já vou indicar a minha assessoria, que é a JM, a Jaqueline Miranda e a sua equipe maravilhosa. Eu vou deixar aqui o arroba delas no Instagram. Gente, elas são incríveis. Então, ainda não rolou o meu casamento, mas eu já vivenciei casamentos que elas fizeram. Foi de um casal de amigos nossos, que nós fomos padrinhos e eles são nossos padrinhos também. Então, gente,
Eu recomendo pra todo mundo. Então, primeiro passo é, depois da data, a assessoria. Mas o que aconteceu? Voltando à história. A gente tinha definido que seria 2023, mas a gente teve uma conversa com o nosso pastor e a gente viu que tava muito em cima, que a gente não tava preparado em nenhum sentido, nem financeiramente, em relação à maturidade. Ele sentiu que a gente precisava de mais um tempinho pra amadurecer algumas coisas e realmente, gente, foi a melhor coisa que a gente fez, ter obedecido, ter seguido esse direcionamento, porque eu olho agora, 2024, e falo, meu Deus, se eu tivesse casado ano passado, talvez não quer dizer que o meu casamento estaria afadado ao fracasso, mas eu teria sofrido coisas que não precisava, sabe? Eu tenho amadurecido e crescido coisas em relação ao casamento que eram muito necessárias e que se tivesse sido ano passado, eu não ia conseguir. Então eu fiquei muito feliz quanto a isso. E aí definimos então que seria 2024 e a gente começou a analisar os meses. Eu sempre pensei em casar no ar livre, então eu queria meses quentes. Então você já pode começar a pensar, depois de você definir o seu ano, meses que sejam especiais para você, de acordo com o clima da tua cidade, da tua região. Eu moro aqui em São Paulo, então final do ano e começo do ano aqui é mais quente. Então eu já sabia que eu queria um mês mais quente. A gente precisa analisar também, já que eu queria casar ao ar livre, meses que não chovesse tanto. Então não podia ser, por exemplo, dezembro, porque já veio o verão e tem muitas chuvas. Janeiro é a mesma coisa. Então eu comecei a analisar de acordo com o clima. Por quê? Porque eu já queria ao ar livre. Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de frio e quer casar dentro de uma igreja, dentro de uma capela e tá tudo coberto, tá tudo bem. Se o dia decidir... Lógico que a gente não quer que nenhum dia do nosso casamento, independente de onde for, chova. Mas você tá mais propensa e tá tudo bem, isso pra você é tranquilo. Então são coisas que você precisa ir pensando. Em clima, no local que você quer casar. Por exemplo, meu sonho é casar na praia. Poxa, se você for aqui em São Paulo, na metade do ano, vai estar extremamente frio, vai ser muito desconfortável pra você como noiva, pros seus convidados casarem num mês frio na praia, por exemplo. Então você tem que pensar também no local que você quer casar pra você escolher a melhor data do seu casamento. Ou se, por exemplo, você já tem uma data que é especial pra vocês. A gente se conheceu em junho, por exemplo, e eu quero que o nosso casamento seja na data X porque você já determinou isso. Também pode ser uma opção, se você já tem uma data mais especial. A gente não foi tanto por essa questão, a gente tinha sim datas especiais como casal, mas isso não era tão predominante pra data do nosso casamento. Mas tem casais que sim, tem uma data super especial e querem que o casamento seja feito nesse dia, tá? Outra coisa que você precisa pensar pra escolher a sua data, dia da semana. Gente, isso faz muita diferença. Casamentos que são dia de semana são mais baratos. O aluguel, o espaço que você for contratar para o seu casamento, dia de semana, é muito mais barato, é assim, disparado. Os outros fornecedores nem tanto, mas o aluguel do espaço faz muita diferença ser dia de semana. Então você precisa pensar nisso também. A gente até cogitou a ideia de fazer numa quinta-feira, sexta-feira, que era um feriado próximo do mês que a gente queria. Mas a gente pensou também nos nossos convidados, que muita gente não estaria presente porque estaria trabalhando. Então, nós queríamos que, para nós, era muito importante certas pessoas estarem. E a gente ficou pensando que essas pessoas provavelmente não conseguiriam estar por conta do trabalho e da logística e tudo mais. Isso também vai depender do horário que você escolher o teu casamento, mas isso a gente conversa mais pra frente. Então, tô te dando esses direcionamentos pra você ir pensando. Não tem, gente, um jeito certo, um jeito errado de você marcar a data do seu casamento. Mas tô te dando aqui direcionamentos pra você ir pensando, talvez na data que você já está pensando, na data que você escolheu. Será que eu levei em consideração tudo isso? Você precisa pensar nisso também. Se for no feriado, cuidado com os feriados, porque geralmente as pessoas viajam nos feriados, preferem ficar em casa, ou não, pra família que você tem, porque você conhece o seu pessoal, né? Você sabe as pessoas que vão no seu casamento, você sabe como que elas se comportam. Será que no feriado seria melhor pra elas? Ou não? Vai ser péssimo no feriado? Será que vai vir gente de fora? No meu caso,
vai vir família de fora do país. Então eu também precisava pensar nisso. Ah, será que a pessoa que vai ficar uma semana aqui no Brasil, que vem até de outro continente, meu tio ele mora na África. Então eu pensei nele também, será que esse mês vai ser um mês bom pra ele vir, pra ele separar uma semana pra poder estar com a gente? Porque, de novo, pra nós era prioridade ter as pessoas que a gente amava aqui. Então a gente pensou muito nisso também. E aí, então, a gente contratou a assessoria e junto com a assessoria a gente definiu a data. Eu já tinha fechado no mês de novembro, porque era um mês que eu gostava muito. É o mês de aniversário da minha mãe, da minha sogra. É o mês que eu me batizei. Era um mês muito especial pra nós. Então eu falei, um mês incrível, porque tem calor, não tem tanta chuva, ainda é um ambiente muito gostoso, nem tão quente como no verão, mas também não é frio. Então eu apaixonei por novembro, falei, vai ser novembro. E aí a gente começou, junto com a nossa assessoria, depois de ter contratado a assessoria, a gente foi alugar o espaço onde a gente iria casar. É o terceiro ponto, gente, e um dos mais importantes também, porque todos os fornecedores vão te perguntar, depois da data do casamento, onde será o casamento? Porque eles precisam saber deslocamento, se for, por exemplo, um buffet de fora, eles têm que saber para onde que eles vão ter que levar as coisas, se é possível para aquele fornecedor ir até o local do casamento, onde a noiva vai se arrumar, enfim. A questão de data e local é necessário você ter essa definição logo no comecinho. Então a gente começou a procurar chácaras, porque a gente queria casar ao ar livre e a nossa assessoria, aliás, eles são especialistas em casamentos ao ar livre. Então já tá tudo ali combinado. A gente começou a visitar locais e a gente achou uma chácara que a gente se apaixonou. E ali a gente começou a brincar com as datas. A gente já sabia que queríamos casar num sábado para melhor aproveitamento, enfim, para toda a nossa logística do que a gente pensou, de todas as ideias que eu dei aqui para vocês. O nosso melhor dia teria que ser um sábado, que geralmente são os mais caros, mas tava tudo bem, a gente iria abrir mão de certas coisas pro nosso conforto e pro conforto dos nossos convidados. E aí, então, a gente começou a ver as datas que o espaço também tinha disponível. Porque tem muito isso, às vezes você quer uma data específica, mas quando você vai ver o local do seu sonho, você fala, eu quero e preciso casar aqui, mas eles não têm a data que eu pensei disponível. Então a gente estava muito aberta quanto a isso. Então você tem que pensar, eu tô aberta, do que eu tô aberta a abrir mão? Né? Tem coisas que a gente não abre mão, pode ser que a data que você escolheu, você não vai abrir mão de jeito nenhum, você prefere abrir mão de um outro espaço de casamento do que da sua data. Ou não, você é mais aberto igual eu quanto a data do que em relação ao espaço. Então a gente foi negociando as datas, eles passaram as datas que eles tinham disponível do mês de novembro de 2024 e a gente achou a nossa data, fechamos, pronto, e isso a gente já tinha a base do casamento, porque a gente já sabia quando que a gente ia casar, quem ia cuidar do nosso casamento, que era a nossa assessoria, e onde a gente iria casar. E a partir, gente, é batata, a partir disso, todos os orçamentos que eu pedi de outros fornecedores, eles perguntavam essas coisas até da nossa assessoria, tá? Porque isso é muito importante, são eles que, na hora de assinar um contrato, na hora de revisar um contrato, eles que vão dar as caras, eles que vão estar ali olhando, ó, falta tal coisa no contrato, cuidado com isso, porque eles são eles que vão prezar por todo o nosso casamento, desde o antes, durante e o após o casamento. São eles que vão tomar conta de tudo. Então, gente, é muito legal a gente ter essa parceria. Outra coisa super importante que eu não comentei na escolha do espaço é a lista de convidados. A gente precisou fazer um rascunho da nossa primeira lista de convidados 3 anos atrás do nosso casamento. Eu sei que é muito tempo, tá, gente? Mas isso foi a minha experiência. Tem gente que faz o casamento em menos de um ano, o que eu acho um pouco loucura. E tem gente que se organiza em mais tempo, em menos tempo, isso vai depender do tamanho do seu casamento, do que você quer ter, do quanto você tem. A gente não tinha dinheiro, então a gente precisava de mais tempo para poder parcelar os fornecedores e poder caber dentro do nosso bolso. É óbvio que assim, gente, Deus faz milagres e eu vou contar esses milagres que Deus tem feito nesse momento do casamento, nesse tempo de noivado. Vou deixar isso para outro vídeo, mas a gente não precisa ser louco, a gente precisa ver o quanto que a gente consegue e pode gastar e se organizar de acordo com isso. Então, para nós, gente, olha, eu vou te falar, quando a gente decidiu que a gente iria se casar, eu era recém-formada
eu praticamente não faturava nada. O meu noivo, ele nem era contratado, era estagiário. Então, assim, gente, juntos a gente não chegava a um salário mínimo, pra vocês terem uma noção. Então, obviamente, quem vai casar sabe o quanto é caro o casamento. Então a gente precisava aproveitar o fator tempo ao nosso favor, porque dinheiro a gente não tinha. Então a gente precisava ajudar com essas parcelas para poder ir deixando mais picadinho, sabe? E escolher os fornecedores que a gente queria, aqueles que eram os nossos sonhos. Então a gente fez a lista de convidados, a primeira lista de convidados naquela época, vai uns 2 anos e meio atrás, e a gente definiu o limite de convidados. Sim, gente, o número de convidados faz muita diferença no orçamento. Quanto mais convidados você tiver, mais gasto com certeza, porque essas pessoas vão entrar no buffet, vão entrar no local, nos docinhos, um bem casado, na fotografia, filmagem, todos os fornecedores vão perguntar, acho que tirando o fornecedor da noiva, né? Tipo, maquiagem, cabelo, essas coisas, elas não se importam com isso. Mas os demais fornecedores todos perguntam quantas pessoas. Por exemplo, a fotografia. Tem que saber que se para 100 convidados, talvez eles não precisem de 2 fotógrafos. Para 300, talvez precise de 2, 3, não sei como que isso funciona. Mas a quantidade de convidados faz muita diferença na hora de você continuar para você ver os outros fornecedores, além do que eu já falei, assessoria e espaço. Então, nós definimos até um limite de 150 pessoas. Não sei como que a gente fez isso na primeira lista, mas a gente definiu um limite de 150. Então, é importante você definir o limite de convidados que você vai ter. Então, você vai sentar com o seu noivo ou com a sua noiva e vocês vão construir a primeira lista de convidados. Sim, ela vai mudar conforme o tempo. A gente vai sair, a gente vai entrar. É assim que funciona. Mas para vocês definirem um limite. Porque aí quando, por exemplo, o buffet te perguntar para quantas pessoas, então é até tantas pessoas. Isso é muito importante vocês definirem no comecinho. E por fim, a última informação assim dos primeiros passos que eu vou dar aqui para vocês é definir o orçamento. Isso aqui, gente, é só para você ter um direcionamento. Eu não conheço ainda noiva que definiu orçamento e não estourou o orçamento. Geralmente a gente gasta um pouquinho a mais ou muito a mais. Mas é importante você definir o orçamento porque você vai passar isso para a tua assessoria. Porque a assessoria é que vai te indicar os fornecedores. É lógico, na minha assessoria você pode trazer sugestões de fornecedores. A gente já fechou com fornecedores que não eram parcerias da JM, né, da minha assessoria, mas que eu trouxe como sugestão e elas amaram e depois viraram parcerias também, então isso é super tranquilo. Mas é importante elas saberem, a assessoria saber o orçamento que vocês têm e o que vocês querem fazer para ver o que é possível dentro do orçamento de vocês. Não adianta vocês falarem, a gente tem um orçamento X, mas a gente quer um casamento mega elaborado que não cabe dentro do orçamento. Então, a gente precisa alinhar as expectativas entre o casal, entre vocês e junto com a assessoria, porque aí elas vão ter um direcionamento maior e muito melhor do que eles podem e devem fazer. Mas eu te falo, vai estourar, a gente não tem jeito, sempre tem alguma coisinha a mais, mas pelo menos vocês têm um direcionamento. A nossa assessoria fez também, não só o direcionamento geral, do orçamento geral, mas o quanto que a gente iria gastar em cada coisa. Isso você vai definindo com o tempo também. Tem gente que não se importa tanto, por exemplo, com os docinhos. Pode ser que os docinhos sejam de um fornecedor mais em conta. Tem gente que não se importa tanto com o local e sim com a comida. Então vocês, entre o casal, vão definir as prioridades. Onde vocês vão investir mais, onde vocês vão investir menos. Mas é importante ter um orçamento geral para você ter esse direcionamento de acordo com o tempo que você for ali organizando o seu casamento. Gente, eu achei que esse vídeo ia ficar um pouco mais curtinho, mas eu precisava te dar com detalhes de como que foi por aqui, como que eu consegui fazer, porque eu precisava de detalhes quando comecei lá 2 anos e meio atrás a organizar o meu casamento. Então eu queria te dar detalhes, porque a gente noiva, a gente gosta de detalhes. Mas espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui voltado pro casamento. Então deixa aqui já as tuas dúvidas, porque essas dúvidas podem ser saradas em outros vídeos, tá? No próximo vídeo já defini uma série de vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu vou falar sobre os demais fornecedores, tá?
como que eu fechei depois do buffet, dia da noiva, enfim, todos os fornecedores que eu já fechei. Porque, gente, já não falta mais nada, só falta, eu acho, que o terno do noivo e detalhezinhos, assim, do casamento. Então, eu já fechei a minha gama de fornecedores. E aí eu vou orientar vocês, trazer as minhas dicas, minha experiência de como que foi. Nesses próximos vídeos a gente vai conversando sobre, tenho muita coisa pra contar, sobre como o noivado me transformou, nos transformou como casal, enfim. Vai ser uma série aqui do Diário da Noiva que eu tô mega animada, espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Deixa aqui o like, se inscreve no canal e muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo, até o próximo vídeo.